Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos entrar num tópico que talvez eu considere dos mais importantes aqui na disciplina de OC1. É óbvio que todos são importantes porque até é um processo evolutivo para vocês poderem entender como o processador funciona de maneira adequada. Mas hoje nós vamos dar um passo importante para o desenvolvimento de máquinas eficientes, tá? Então nós vamos começar a ver hoje o tema de pipeline, tá? Então deixa eu mudar para a aula aqui agora. Bom, agora vocês já estão vendo aqui. Então nós continuamos com o tema o processador, mas agora nós vamos começar pipeline, tudo bem? Bom, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vamos lá na introdução da parte de processador, né? Então, repetindo um slide que a gente viu há um bom tempo atrás. Então, a gente tem que preocupar agora com fatores que melhoram o desempenho ou a performance da CPU, da máquina como um todo, né? E coisas que melhoram são o número de instruções, né? Que isso é determinado pela arquitetura do conjunto de instruções, depende das instruções que eu tenho, eu posso ter mais ou menos instruções para representar o mesmo código em alto nível, e o compilador também, né? O compilador pode ser mais ou menos eficiente na maneira de compactar ou não o código, tá? Então isso é importante. Mas além disso, eu também tenho o CPI, que é o número de ciclos por instruções, e o tempo do ciclo. Não adianta eu ter poucas instruções e as minhas instruções terem um ciclo muito longo, ok? E não adianta também eu ter um tempo de ciclo muito longo. Se a gente olha, por exemplo, a máquina ciclo único, ela tem um ciclo por instruções muito pequeno. Um ciclo por instruções, que seria basicamente o ótimo, né? Só que o tempo de ciclo é muito longo, como a gente viu. Por isso que a gente viu uma alternativa diferente, que foi a máquina multiciclo, que tem um CPI muito maior. A gente vê ali que, em média, a gente tem algo na máquina que a gente viu do MIPS, a gente tem um CPI maior do que 3, porque as instruções mais curtas demoravam 3 ciclos. Mas qual que era a vantagem dela? Era que o tempo do ciclo era muito reduzido. O que nós vamos tentar fazer com o pipeline é tirar proveito das duas coisas. Tentar diminuir o CPI com relação ao multiciclo e deixar o tempo de ciclo também muito pequeno, como no multiciclo. Tá? Então a gente vai tentar aproximar ao ciclo único aqui no CPI e deixar o tempo de ciclo igual ou menor ou próximo do que era o multiciclo. Tá? E essa questão do CPI e do tempo de ciclo é determinada pela CPU, pelo hardware, pela maneira como implemento a máquina. Tá bom? Então vamos lá. Como a gente falou lá no início, nós vamos examinar duas implementações do RISC-V e uma do MIPS. Então a do RISC-V nós já vimos, que foi essa versão simplificada aqui, que foi a ciclo único. E do MIPS a gente viu a variação dessa versão simplificada, que é a máquina multiciclo, né? Que espero que vocês tenham entendido bem. O que a gente vai fazer agora é uma versão mais realista, né? É o que acontece mais no mercado, é o que tem mais nos processadores, que é o pipeline. Por que é o que tem mais, que é o que acontece mais? Porque ele entrega mais resultados, ele vem com melhor desempenho. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. A gente vai continuar com aquele mesmo subconjunto simples de instruções, para que a gente não faça um caminho de dados gigantesco e fique difícil explicar para vocês. Então a gente vai ter as instruções de referência à memória, load e store, as instruções lógica aritmética, add, sub, end e or, e a transferência de controle, que é o branch on equal, ok? Então são as mesmas instruções de antes. Bom, como a gente viu lá na máquina ciclo único, né, e que acontece também na multiciclo, que vai ser a instrução que vai demorar mais ciclo, o atraso ocorre, e o maior atraso vai determinar o período do clock, principalmente no caso do ciclo único. O tamanho do período vai ser o tamanho que caiba a instrução mais lenta, né? Até teve uma questão dessa na lista de exercícios anterior, tá? Então no nosso, a gente viu lá que o nosso caminho crítico da máquina ciclo único era a instrução load. Por quê? Porque ele tinha que acessar a memória de instruções primeiro. Isso não é problema nenhum, porque todas as instruções fazem isso. Depois ele ia no banco de registradores. Basicamente todas as instruções também vão no banco de registradores. Depois ela ia na LU, praticamente todas as instruções vão na LU, então até aí sem problema.
O problema do load é que ele tem que acessar depois a memória de dados, né, que também é lento, e o store também faz isso, então na verdade até aqui elas estão empatadas, mas o problema é que o store termina aqui, né? Ao escrever na memória, terminou. O load não, ele lê da memória, e ele precisa de mais um passo que é acessar o banco de registradores mais uma vez. Então o load era o nosso gargalo, era a nossa instrução mais lenta. Bom, a gente vê que não é muito factível variar o período para diferentes instruções. Eu não posso falar, na verdade eu não posso fazer que para uma instrução meu período de clock é maior, para outra instrução o período de clock é menor. Senão eu tenho um clock desincronizado e a minha máquina vira uma máquina assíncrona. É até possível fazer, mas é bem mais complicado, tá? Dificulta muito o projeto. O que a gente viu para resolver esse problema foi tentar fazer uma máquina multiciclo, dividir a instrução como um todo em vários ciclos de clocks pequenininhos. Foi o que a gente viu no multiciclo. Bom, isso aqui então viola o princípio de design, que é fazer o caso comum mais rápido. Porque o load não necessariamente é a instrução mais comum. Muito provavelmente as instruções do tipo R, né, AND, OR, ADD, SUB, são muito mais comuns nos códigos em geral. E elas acabam ficando mais lentas porque eu tenho que fazer a instrução maior caber naquele período de clock. Tá? Bom, na verdade, a maneira como a minha máquina funcionava, né, a minha máquina funciona no ciclo único, ou no multiciclo, se você pensar também assim, era como uma lavanderia sequencial. Imagine que você vai na lavanderia lavar sua roupa. E aí você vai lavar, você quer sair de lá com a roupa empacotadinha, já dentro de um plástico bonitinha, dobradinha, passada para você levar para casa e guardar, certo? Para você conseguir fazer isso na lavanderia, você precisa de 4 passos. O primeiro passo é lavar a roupa, que é representado por essa estruturazinha aqui, por essa maquininha azul. Depois eu passo por uma outra máquina de secar roupa, que é a branca. Depois uma terceira máquina, que é uma máquina de passar roupa, que é essa lilás aqui. E por fim, essa cinza, esse armário aqui, está representando a maquininha que dobra e ensaca as roupas para você poder levar para casa. Vamos imaginar que cada uma dessas atividades demora 30 minutos. Então você vai para a lavanderia e você já sabe que você vai ficar lá na lavanderia 2 horas, certo? O problema é que você vai na lavanderia, o seu outro colega vai na lavanderia, outras pessoas vão na lavanderia e a lavanderia ela foi projetada para funcionar de forma sequencial. Ela só tem capacidade de atender uma pessoa por vez. Então você chega, você é a pessoa A, você lava a roupa em 30 minutos, seca a roupa em mais 30 minutos, passa a roupa em 30 minutos e dobra e ensaca a roupa em 30 minutos. 2 horas. Só depois que você termina a sua tarefa é que a pessoa B pode começar a lavar roupa, secar roupa, passar roupa, dobrar e ensacar roupa. Gente, se vocês olham para um negócio desse aqui, vocês já veem que o dono dessa lavanderia não vai ter muito sucesso na vida. Ele provavelmente vai falir e não vai demorar muito, porque ele está desperdiçando o recurso. Concorda? Não faz sentido o usuário B, a pessoa B, esperar o A terminar tudo para ele poder começar a fazer a parte dele. Não é um processo sequencial. Todo mundo não vai usar as mesmas unidades, nas mesmas sequências de tempo? Sim, né? Então, se a pessoa A já terminou de lavar a roupa e passa a secar a roupa, aquela máquina de lavar a roupa está ociosa. Ninguém está usando. Então, o usuário B poderia começar a lavar a roupa dele aqui, ó, em vez de esperar o outro terminar. Era isso que estava acontecendo na nossa máquina, ciclo único, ou na multiciclo. O que acontecia na multiciclo era que não necessariamente o usuário usava todas as 4 unidades funcionais, ou no nosso caso lá 5. Às vezes com 2 ou 3 ele já resolvia o problema dele. Mas não é o nosso caso aqui. No nosso caso todo mundo está fazendo a mesma coisa, tá? Nesse nosso exemplo da lavanderia, tá? Mas na máquina pode ser que seja, tá? Mas olha só, não faz sentido eu ter que esperar um terminar tudo para começar o outro. Foi isso que os engenheiros e os cientistas sacaram e falaram, pô, eu estou perdendo tempo. Na lavanderia é muito mais esperta do que o meu computador. Eu preciso fazer o meu computador funcionar de uma maneira mais eficiente. E olha só,
Aí o cara criou então a lavanderia pipelined, ou seja, entra num processo, né, que vai ali para um fluxo, né, por isso pipeline, né, um cano ali, né. Então eu tenho mais paralelismo, e é um paralelismo em nível de instruções, mas que as instruções não estão ocorrendo exatamente em paralelo, começando junta, que é o paralelismo talvez mais convencional hoje. Tá? Ainda há uma certa forma sequencial. O que aconteceu aqui? Opa, o usuário A vai continuar gastando 2 horas. O usuário B vai continuar gastando 2 horas. O usuário C vai continuar gastando 2 horas, assim por diante. Ou seja, a latência não melhorou. O tempo que você vai reservar para você ir na lavanderia vai continuar sendo 2 horas. Por que o dono da lavanderia ficou mais feliz? Porque ele aumentou a vazão. No mesmo instante de tempo, ele atende mais pessoas, sem necessariamente comprar mais equipamentos. Então, olha só, o usuário A acabou de lavar, começou a secar, o usuário B começa a lavar roupa. Na próxima meia hora, o usuário A está passando roupa, o usuário B começa a secar roupa e o usuário C já pode começar a lavar. Na última parte do usuário A, que ele está lá dobrando e ensacolando, o usuário B já está passando roupa, o usuário C já está secando roupa e um quarto usuário, o usuário D, já pode passar a lavar roupa. E aí a minha lavanderia enche. Observe que nessa lavanderia anterior aqui, ó, o usuário gastou de 6 da tarde até 2 horas da manhã, o último usuário teve que trabalhar na madrugada aqui, ó. Ele gastou 8 horas para atender 4 pessoas. Aqui ele gastou 1, 2, 3 horas e meia para atender as mesmas 4 pessoas. Então, o que a gente chama de aceleração, né, nesse nosso caso aqui, foi de 8 horas para 3,5 horas, que é igual a 2,3. Essa foi a minha aceleração. Eu fiz 2,3 vezes mais rápido do que no caso anterior. Tá? Mas, gente, aqui eu estou com uma aceleração, apesar de ter sido um ganho significativo, ainda é uma aceleração não muito eficiente. Por quê? Porque, na verdade, eu só tive 4 pessoas lavando roupa. Agora imagina que eu abri uma lavanderia para atender a população do mundo todo. Ok? Eu tenho... A minha lavanderia vai ficar aberta 24/7, os meus equipamentos não estragam, tá? Então tudo trabalha da maneira mais eficiente possível. Então, eu vou chegar no momento que eu vou atender N pessoas, 4 pessoas, eu sempre vou chegar aqui a um momento que eu vou estar atendendo sempre 4 pessoas, 4 pessoas, 4 pessoas, 4 pessoas, 4 pessoas, e a minha eficiência vai ser super alta, tá? Na verdade, se eu pensar assim, a minha aceleração é igual ao número de estágios que eu tenho no pipeline. Porque vai chegar no momento, eu vou usar aqui 1 hora e meia para encher o meu pipeline, minha lavanderia ficar completamente cheia, e depois ela vai deixar de ficar completamente cheia, certo? Com isso, eu vou fazer 4 vezes mais rápido. Essa é a minha capacidade de aceleração, que é o que está aqui, ó. Tá? Então, a minha capacidade de aceleração é 2n dividido por 0,5n mais 1,5. Que é aproximadamente 4, onde n é o número de estágios. Então vai ser 2 vezes 4, 8, certo? 8 4 vezes meio, 2,5, vai dar aqui 3,5, dá mais ou menos 4. É porque, na verdade, aqui eu só usei 4 pessoas, né? Se eu tiver uma carga infinita, vai ser aproximadamente 4. Ok, gente? Perfeito? Na verdade, N é o número de usuários que eu vou ter ali, né? Na verdade, eu fiz coisa com 4 aqui, porque eu só tinha 4, vai dar o 2,3, 8 dividido por 3,5. Agora, se você coloca bilhão, né? Se você coloca bilhão de pessoas, você vai ter 2 bilhões dividido por 500 milhões e 1,5 pessoas, né? Aí você chega muito próximo de 4. Ok? Bom, no nosso RISC-V pipeline, agora no nosso processador, a gente vai quebrar, tal como a gente fez lá no multiciclo, a gente vai quebrar aquela instrução que demorava um tempão no ciclo único em 5 estágios.
A diferença do ciclo único agora, do pipeline para o ciclo único, é no ciclo único, no multiciclo, perdão, do pipeline para o multiciclo, é que no multiciclo eu fazia, cada instrução passava pelos estágios ou pelo ciclo de clock que ela precisava e saía. Então algumas demoravam 3, outras demoravam 4 e o load demorava 5. Aqui não. Aqui, por regra, todas as instruções vão passar pelos 5 estágios. Mas, Omar, eu não vou estar perdendo tempo? Não vou ter instrução passando por estágio que não precisa? De certa forma, ela vai passar por estágio desnecessariamente. Mas para eu manter o pipeline funcionando certinho, eu preciso fazer igual na lavanderia. Cada usuário usando uma função ou uma unidade funcional por instante de tempo. Então, mesmo que ela não venha fazer nada naquele estágio, ela simplesmente pega o dado daqui, copia daqui para lá, ela vai ter que passar por esse estágio. Então, os 5 estágios que a gente tem é chamado de EF, tá? Instruction Fetch. Eu deixei em inglês aqui porque a codificação é em inglês. Então, só para vocês entenderem. Então, Instruction Fetch from Memory, ou seja, eu estou buscando a instrução da memória. No estágio 2, ID é Instruction Decode. Então, eu estou decodificando a instrução, estou descobrindo que instrução é, né? Separando os bits, né? Como vocês já viram lá no caminho de dados, eu vou separar os bits para cada um para o lugar certo. E, além disso, eu vou ler o banco de registradores nesse segundo estágio. O terceiro estágio, X, é o Execute Operation or Calculate Address, né? Ou seja, ele executa a operação. Ou se for um load ou um store, ele vai estar calculando o endereço, ou num branch também, ele vai estar calculando o endereço para onde vai saltar. No quarto estágio, basicamente, ó, no terceiro estágio aqui voltando, é o uso da ALU. Tá? Quarto estágio, main, é o acesso ao operando de memória. Ah, mas o AD não faz acesso à memória. Beleza, ele vai passar por esse estágio, não vai acessar a memória. Ok? Depois da execução, o que o AD fazia? O write back, né? Ele escrevia de volta no banco registrador. Esse é o quinto estágio, o write back. Escreve o resultado de volta para o registrador. Então já fica claro que, por exemplo, se for um AD, na instrução memória, ele não vai fazer nada. Ele vai simplesmente copiar o dado que ele tinha calculado aqui no estágio anterior e jogar para frente. Depois ele vai usar esse dado para escrever no banco de registradores. Ok, gente? Bom, vamos pensar aqui no pipeline. Olha, assuma que os tempos dos estágios são 100 picosegundos para ler e escrever do banco de registradores. Então, os bancos de registradores, a lida do banco de registrador, que é o terceiro estágio, segundo estágio, e escrever no banco de registradores demora 100 picosegundos, e 200 picosegundos para os outros. Se a gente tivesse dividido como se fosse um multiciclo, né, o nosso ciclo único para fazer, só que antes de fazer o pipeline, o load é o que demora mais, né? Ele vai demorar 200 do primeiro, 100 para ler do registrador, 200 para operar na LU, 200 para acessar a memória e 100 para escrever no registrador de volta, 800 picosegundos. O store faria 200, 100, 200 e 200, não precisaria do último estágio, 700. Parecido com aquele exemplo aquele exercício que vocês viram lá na lista, né? Na lista 2. A instrução do tipo R, 200, lista 3, perdão. A instrução do tipo R, 200, 100, 200, e aí ele faz o write back lá, 100, dá 600 picosegundos, e o branch, 200, 100, 200, 500 picosegundos. No ciclo único, todas as instruções vão demorar 800 picosegundos. Tá? Se fosse multiciclo, elas demorariam tempos diferentes. A não ser que esse estágio aqui que demora 100 picosegundos, se fosse um ciclo de clock, ele também deveria demorar 200 picosegundos no multiciclo. Lembram disso? Quem determina o tamanho do estágio é o estágio mais demorado. Tá? Então aqui, na verdade, ele demoraria 100 picosegundos. Ok? Aliás, 100. 1000 picosegundos. Tá? E esse aqui demoraria 800, esse demoraria 800 e esse demoraria 600, perdão. Tá? Bom, olha, a diferença é isso aqui. Ó. No ciclo único, a minha máquina que eu espero a instrução inteira terminar para começar outra, é 800 picosegundos, mais 800 picosegundos, mais 800 picosegundos. O tempo médio, né, o meu tempo de clock é de 800 picosegundos para caber a instrução mais longa, que é o load. Ok? Que é o nosso caso aqui. Tá bom? Qualquer outra instrução no ciclo único, que mesmo que demorasse menos, ela teria que gastar os 800 picosegundos para eu ter tempo suficiente para executar um load. Já na máquina Pipeliner, o meu tempo de clock é de 200 picosegundos.
porque é o tempo mais demorado, tá? Observe, ó, a primeira instrução fez o fetch no primeiro instante de tempo, nos primeiros 200 picosegundos. No segundo instante, ela vai estar lendo o registrador. Ela não precisa dos 200 picosegundos, ela vai precisar só de 100 picosegundos, mas enfim, vai estar alocado 200 picosegundos para ela. Nesse mesmo instante de tempo, naquele mesmo caminho de dados, uma outra instrução vai estar usando um outro pedacinho do caminho de dados para fazer a busca da instrução, vai estar lendo a memória. No terceiro ciclo de clock, a primeira instrução vai estar calculando o endereço lá na LU, a segunda instrução vai estar buscando o dado no registrador e a terceira instrução já vai estar buscando. Bom, o meu caminho de dados fica idêntico? É óbvio que não. Eu vou mostrar para vocês. Esse vai ser o tema da próxima aula. Vai mudar o caminho de dados, mas por enquanto, calma. Tá? Vamos tentar entender o processo do pipeline. Beleza? Depois vocês vão ver como é que muda. Mas assim, a ideia é a mesma. Vai mudar uma coisinha ou outra. Tá bom? Bom, então como a gente diz, a aceleração... Eu tinha acabado de arrumar esse negócio aqui, ele desalinhou de novo. Mas vamos lá. Se todos os estágios são balanceados, se todos os estágios demoram 200 picosegundos direitinho, todos levam o mesmo tempo, aqui a gente pode considerar que eles são balanceados, por mais que esse aqui demore 100, a gente está custando 200 para ele. Isso aqui vai ser importante, lá na frente vocês vão ver que isso aqui vai ser importante. O tempo da instrução pipelined vai ser o tempo da instrução não pipelined, ou seja, que era 800, né, dividido pelo número de estágios. Na verdade, era 800 porque a gente estava considerando 100 nos dois acessos registradores. Se a gente considerar que eles gastam 200 também, seria 1000 picosegundos, dividido pelo número de estágios. Quantos estágios a gente tem? 5. 1000 dividido por 5, 200. Então, no final das contas, em média, as instruções vão estar demorando 200 picosegundos. Mas alguém vai falar assim, mas não tá, a instrução está demorando 1000 picosegundos. Cada instrução demora 1000 picosegundos. É verdade. Mas o número de instruções que eu atendo ao mesmo tempo é muito grande. Ok? Igual lá na lavanderia. Então, se não for balanceado, né, se a máquina estiver tão bem balanceadinha, a aceleração vai ter que ser menor porque eu vou ter que balancear. Então, a aceleração aumenta devido à vazão. Foi exatamente o que eu estava falando aqui agora. Eu não diminuo a latência. Às vezes eu até aumento, mas eu faço a vazão ficar bem melhor. Ok? Bom, vou parar por aqui. Me perdoe, fiz um vídeo até um pouco maior. Acabei de ver aqui que minha câmera congelou. Esse é um problema da atualização do software aqui, tá? Que tenha acontecido isso. Então fiquei com uma cara estranha e esquisita aí. Mas espero que não tenha atrapalhado o entendimento de vocês. Abraço, volto com a próxima aula em breve. Com a próxima parte, logo em seguida.